O texto que lemos sobre Neemias, a reforma protestante que Neemias fez, não era protestante ainda, está no capítulo, começa no capítulo 1, quando ele foi chamado, ele foi liberado, ele estava na cidadela de Suzã, na Pérsia, que fica a 100 quilômetros do rio Tigre, da boca do rio Tigre. E o comando mundial naquela época era da Pérsia, que dominava o antigo Oriente Médio. E a Palestina, onde o templo e a cidade jaziam em escombros, pertencia a, preste atenção no nome, é um nomezinho esquisito, Satrápia. Satrápia é um lugar, compreende várias províncias, ou uma província com vários distritos, vamos dizer assim. Satrápia Transeufrates, dentro dela ficava a Palestina, ficava Chipre, Fenícia, Síria. Isso era o desenho geopolítico do governo persa daquela época. Estamos aqui, Neemias está mais ou menos no ano 545, 544, na Pérsia, antes de Cristo. Lembra que as cidades estão decrescendo. Desde o ano 587, não havia rei. O último rei foi Zedequias, 587, porque aí instaurou-se o cativeiro babilônico. Nabucodonosor veio, cercou a cidade e de 3 ou 4 vezes ele levou as pessoas mais importantes culturalmente para a Babilônia. No ano 720, primeiro, depois do ano 587, que desde então não havia rei até a época de Neemias, antes, um pouquinho acima, no ano 931, Israel se divide após o reinado rico de Salomão, o reinado que mais expandiu, que mais fez crescer o povo de Israel, se dividiu. Seu filho Roboão, então ficou com a parte de Judá, capital Jerusalém, e Jeroboão, vindo do Egito, fez uma revolução e ficou com 10 tribos, sendo que Roboão ficou com 2. E a capital do outro rei de Israel foi Samaria. Então, no ano 722, agora, isso aí, a divisão foi em 931, foi o fim da glória. No ano 722 a.C., a Assíria conquista o reino do norte. E no ano 586, a Babilônia conquista o reino sul, que é a dinastia davídica, que ficara com Roboão, sendo que Zedequias é o último rei no ano 539, quando no ano 539, Zedequias é 586. Desculpa dizer muitas datas, mas cerca de 50 anos depois de Zedequias, 47 na verdade, ano 539, mais ou menos, Ciro, o persa, captura a Babilônia, inclusive a Palestina, e permite os seus cativos voltarem às suas terras. Então é aí que Neemias entra. Então até aí, o comando mundial e do cativeiro é da Babilônia. Ciro conquista a Babilônia, Ciro é persa, e aí entra um rei, na época de Neemias ele está com o rei Artaxerxes, chamado Artaxerxes Longânimo. Não sei se Longânimo porque ele era bom a ponto de deixar Neemias. Ele viu Neemias, que era seu copeiro, servia na sua cozinha, muito triste. Ele disse: você está triste? Nunca você ficou triste na minha presença. Era proibido um empregado, um funcionário, um súdito ficar triste na presença do rei, porque era uma ameaça, ele podia ser morto, inclusive, ser condenado. O que é que está acontecendo? Mas ele era de confiança. Ele disse: como eu poderia estar... Ele orou antes de responder, diz a Bíblia, e disse: rei, como eu poderia estar alegre se a cidade onde os meus pais estão sepultados está em escombros e os muros estão derrotados
e as casas estão no chão. O que é que você quer? Disse o rei. Ele disse: eu gostaria de permissão para visitar a minha terra e reconstruir a cidade, e que o Senhor me desse cartas para todo mundo que eu encontrar, me desse em seu nome, em nome do palácio, do seu reinado, me desse o material de construção que eu necessitar. Assim foi feito. Neemias recebeu um cheque em branco, né? Ele chegou na floresta, onde os guardas do rei mandavam, e obteve toda a madeira gratuita para a reconstrução da cidade. E chegou na cidade, e onde havia, na verdade, um clima de muita pobreza, de injustiça, de penalidade, desigualdade, desejo de lucro pessoal entre os cativos que ficaram, né? Os que não foram levados. Uma parte estava no cativeiro, essa parte foi a que ficou. Lembra que Judá, o território, media cerca de 1.000 quilômetros quadrados, mais ou menos o território da cidade de Caucaia, não a cidade, mas todo o município. E havia muita miséria entre os que ficaram do cativeiro. Isso foi contado pelo um irmão de Neemias, quando esteve no palácio, antes dele ficar triste diante do rei. Ele perguntou ao seu irmão Anani: como vai a terra dos meus pais? E ele disse: é assim, desse jeito, está muito má a situação. Foi aí que ele despertou e deu na viagem dele, redundou na reforma que ele começou com o apoio do palácio. Veja bem, o palácio era pagão, o rei era pagão, mas esse homem foi chamado, esse Ciro foi chamado, é bom dizer, esse Ciro foi chamado por Deus de o meu ungido. Ciro, o meu ungido. Então, Deus escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer, quando quer, a quem quer, da forma que Ele quer. Então, o muro da cidade estava em ruínas, as portas queimadas, as cidades eram muradas, né? Um muro de uma cidade não era fino como esse nosso. O muro da cidade devia caber 2 carruagens, uma pela outra passando, era uma muralha, certamente, até onde eu penso. Havia muita confusão na cidade, por causa da cultura persa e das suas práticas religiosas. Havia uma falta de identidade, havia uma perda considerável de identidade, de fé, porque havia uma crise. Então, na crise, falta de comando, então, embaixo, ou seja, na população, as coisas tendem a afrouxar, as regras tendem a se dilatar. Havia muito casamento misto, casamentos do povo de Deus com pagãos, com adoradores de ídolos, coisas abomináveis diante de Deus, aos olhos de Deus. Havia alianças por interesses econômicos e um relaxamento e desgaste dos judeus que ficaram, é claro, para com a casa de Deus. Essa é a grande deficiência na época pré-avivamento, em geral, quando ocorre um avivamento. É o grau, é a dimensão profunda de relaxamento, de descaso do crente, do fiel, para com as coisas santas. No mundo, ao redor, fora dali, vigorava no mundo cultural os filósofos, a filosofia de Tales, Pitágoras, Lao Tse, Buda, Confúcio, Zoroastro. A palavra Neemias significa Jeová consola. Ele nasceu no ano 480 a.C., em Suzã, seria a capital da Pérsia, ninguém sabe. Ela era copeiro do rei, era um cargo de alta confiança. Notem que ele renuncia a esse cargo para estar na cidade cheia de escombros. Quando chega em Jerusalém, ele encontra um homem que é contemporâneo dele, que é amigo dele, que vai ser um ajudante, um cooperador na reforma que fizeram, chama Esdras. Esdras, o autor do livro de Esdras, que
também foi enviado, ou foi permitido ir pelo rei, estava lá já há 13 anos. E a primeira viagem de Neemias ocorreu no ano 445. Ele fez 2 viagens. Ele foi a Jerusalém, arrumou tudo e voltou para a Pérsia e pediu outra permissão e foi lhe dada no ano 432. Lembra que as idades estão decrescendo por ser antes de Cristo. A sua atuação de Neemias, visava, você lendo o livro, tem 13 capítulos, os capítulos são pequenos, é bom de ler, é histórico. A atuação de Neemias visava algumas coisas: a importância do templo como instituição, a importância da lei, a importância da ética e a importância da identidade do povo chamado por Deus para uma missão. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte acerca de Neemias: Neemias conjugava piedade com estratégia, discrição com encorajamento, integridade com exortação, oração com trabalho, ensino da palavra com planejamento estratégico. Foi provavelmente o mais importante líder no sentido de administrar bem, porque o grande líder da história do Velho Testamento é Moisés, mas ele era o líder que tinha uma capacidade incrível de administrar e botar as coisas para funcionar. Foi Neemias. Atitudes de Neemias para restaurar a cidade de Deus, vamos dizer assim. Quais foram? 3 atitudes. Primeiro, ele avalia o estado espiritual do campo. Como bom líder, como bom administrador, em primeiro lugar, ele disse: eu saí à noite. Ele fez uma inspeção secreta. Ele disse: ninguém sabia o que eu pensava. Você vai fazer um negócio que é muito profundo, que é delicado, que tem sensibilidades, você não pode dizer a todo mundo. Então ele diz: eu saí à noite pela porta do vale, capítulo 2, verso 13, até a fonte do dragão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam demolidos e as suas portas. Imagine, as portas do muro devia ser no mínimo dessa largura, provavelmente 2 larguras dessa. Contemplei as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 15 do capítulo 2. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Verso 17, ele diz: então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Esta é a primeira coisa que ele faz. Ele avalia, ele sai para fazer uma incursão na cidade, para delimitar para ele mesmo o que é que ele tem que fazer após aquela visão. Essa não é uma visão estática. Às vezes nós, os crentes, esperamos muito pela visão estática. Quando ela não vem, a gente fica sem visão. Mas essa é uma visão objetiva, técnica, racional. Ele pensou tudo direitinho. Uma visão não elimina a outra, as duas existem. Às vezes vem a revelacional, estática, mas ele teve a visão dele mesmo como técnico em administração. Ele fez uma inspeção secreta. Ele levou apenas um comitezinho de gente, mesmo assim ele ficou calado. É preciso, para buscarmos um avivamento, entendermos o estado real da Igreja de Deus no Brasil, para o que pedimos um avivamento. Nós não podemos pedir um avivamento sem saber o que é. Nós não podemos estar pedindo um avivamento sem saber para preencher o quê? A pessoa pode pensar assim: mas por que avivamento vamos pedir, se a gente já tem tanta coreografia na igreja, tem tanta liturgia, tanta dança, tanta música, tanto processo comercial envolvendo... Isso não está andando tão bem, não está tão volumoso, não está crescendo, as igrejas não estão cheias de pessoas pulando, batendo palmas, saltitando, suando, provocando êxtases. É preciso saber, para que um avivamento? Onde estão as falhas?
O que foi demolido? Às vezes, no lugar de uma demolição estrutural do tradicionalismo evangélico, bíblico, foi erguida uma falsa parede, que todo mundo pensa que é a igreja. Todo mundo pensa que aquilo ali vai servir de baliza, vai servir de alicerce, vai servir de plataforma, vai servir de pedra de esquina, mas não é. A gente tem que saber onde é que estão as necessidades para uma intervenção divina. É preciso ter a coragem e também a sensibilidade para detectar onde é que nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos de um avivamento, sim. Nós precisamos. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. Nós adoramos a Deus. Esse é um hino de adoração. Mas, em geral, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido essa dimensão de adoração. Para falar a verdade, canta-se tudo em nome, a pretexto de adorar a Deus. Canta-se tudo a pretexto de adorar a Deus. Canta-se de qualquer forma, a pretexto de achar que Deus está gostando. Nós achamos, porque nós gostamos da música. Nós gostamos do estilo. Não, esse estilo aqui eu gosto. Essa música eu gosto. Então, Jeová vai gostar também. É claro, não está vendo que é um hino bonito? Samba, eu gosto de samba, então ele tem que gostar. Então ele gosta de música romântica, eu gosto, ele tem que gostar também. Não é assim que a gente avalia, mas não é assim. Os buracos estão crescendo, os buracos negros na adoração da igreja, porque se deixou de atentar para a palavra de Deus, porque se deixou de lê-la, deixou de estudá-la, deixou de buscá-la, deixou-se de tê-la como parâmetro. Os parâmetros da música moderna de hoje têm muito mais a ver com a mídia mundana que chega às igrejas com o nome de mídia gospel. Esse nome não é um nome que remete a uma espiritualidade sagrada, infelizmente. Quando se fala gospel, essa palavra remete a uma espiritualidade desregrada, desviada, fraca, falsificada, fora da palavra, com aspectos da Bíblia, somente vem no fundo com uma certa representação bíblica, teológica, mas nada de compromisso com Deus. Ela é livre, ela é genérica, ela é licenciosa, ela é totalmente à vontade humana, ela é humanista. Onde estão as necessidades? Onde estão quais paredes foram demolidas? O que é preciso fazer? Há um texto de Neemias, no capítulo ainda primeiro, ele diz que saiu à noite, é esse texto, lá na frente ele diz que havia lugares que estavam tão feios que ele não dava para passar nem 2 animais, só ele com o animal dele passou sozinho, porque não dava para passar mais ninguém. Então, há lugares tão apertados na igreja, a igreja criou momentos de adoração tão estreitos, ficaram tão difíceis as coisas, de certo modo, e que não é visível a olho nu, porque é preciso ter uma visão de Deus, como Neemias teve, para ver onde estão as falhas. Mas a igreja entrou, de repente, por momentos tão estreitos, que não se concebe passar além de uma pessoa. Às vezes uma pessoa determina o louvor no Brasil. Às vezes uma família lota um estádio, lança um CD, e o Brasil inteiro consegue copiar, consegue entoar a Deus um canto embalado naquela dimensão, naquele processo que teve somas elevadíssimas de dinheiro, até dizer: eu te amo, Senhor. É preciso ver mais além, é preciso ter um olhar profundo, é preciso ter um olhar crítico, é preciso não receber gato por lebre, é preciso não somente se deixar manipular, é preciso ter aspecto de adorador, ter mente de adorador, ter coração de adorador, é preciso entender o que é um adorador, para saber o que precisamos construir ou reconstruir. Após isso, ele começa a reconstrução, que é o segundo ponto. O que é que ele faz? Como é que ele faz a reconstrução?
é dito aqui é quase inacreditável, que ele reconstruiu os muros em 52 dias. Veja bem, são a cidade, são os muros da cidade, que ele diz, a Bíblia diz, foram reconstruídos. Ele diz que a vizinhança, as províncias vizinhas, pagãs, então, acharam que tinha intervenção de Deus no meio daquele negócio, porque 52 dias não dava para construir. Realmente, a gente olhando daqui não dá. Isso é uma cidade. Ele vinha, ainda que com cheque em branco do rei, mas ainda tinha que preparar todo aquele operariado, treinar gente, chamar. Não havia tanta gente qualificada como antes, porque a maioria estava no cativeiro. Os engenheiros, os mestres, os melhores tinham ido para o cativeiro. Estava ali gente que não tinha qualificação. Mas ele entra num projeto de chamar as famílias. E ele distribui. Para reconstruir, você precisa ter a participação de todos. Para reconstruir, Neemias entende que é preciso todos, a mão de todos, a colaboração de todos, a oferta de todos, a mão de obra de todos, a presença de todos, o trabalho de todos, a força da igreja está no conjunto. A igreja somos todos nós. A igreja somos todos nós. A igreja somos todos nós. Nós precisamos da igreja porque somos todos, nós não somos só um. Muita gente quer colocar o pastor como sendo o motorista do ônibus da igreja, o motorista da igreja, como se fosse um motorista de ônibus, porque se ele não existir, se o motorista não tiver, o ônibus não funciona e ninguém vai viajar. A igreja não é assim. A igreja não funciona por causa do pastor. O pastor não é o motorista. O Espírito Santo é o Deus que está presente na igreja. É Ele que faz mover a igreja. É dele que precisamos. O pastor é um líder dependente. Você é um líder dependente. Todo mundo é um líder. Então ele chama todo mundo. Sabe quem é todo mundo que ele chama? Neemias capítulo 3, verso 1, ele tinha feito uma aclamação, tinha feito um convite, uma convocação. Então se levantou, capítulo 3, verso 1, se levantou Eliasibe, sabe quem era? Sumo sacerdote. A mais alta autoridade eclesiástica e política, representante do povo. Ele veio juntamente com seus irmãos para edificar a porta das ovelhas, a qual consagraram e assentaram os batentes. Ele veio trabalhar, ser mão de obra. Verso 5 diz que ao lado destes, ao lado dos, era o sumo sacerdote, veja bem, também repararam partes do muro, os tecoítas, era uma gente, porém, há um detalhe aqui, os tecoítas vieram trabalhar, mas os seus nobres não meteram o pescoço no serviço do Senhor. Sabe, às vezes nós vamos fazer um trabalho, as coisas não vão mais rápido, porque as pessoas vão, trabalham, cooperam, mas até certo ponto, mas meter o pescoço na obra, não. Eu vou para o culto, eu entrego o dízimo, eu colaboro, sim, vai ter uma campanha, pronto, está aqui, R$1.000 por mês para a igreja Betfagé em Cidade Oeste, mas eu não vou lá para estar todo dia, ou então varrendo, isso eu não vou não. Tem gente que não mete o pescoço. Verso 3, capítulo 3, verso 8, ao seu lado Uziel, filho de Araías. Sabe quem ele era? Ele era ourives, uma das profissões importantes da época. Ao seu lado, Ananias, um dos perfumistas, uma das mais importantes profissões. Então ele pegou gente que realmente tinha capacidade, até por ser conhecida na cidade, para fazer a obra. Chamou o filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. O governador da metade do distrito veio para colocar a mão na massa. Outro versículo 12 diz que o governador da outra metade do outro distrito, ele e as suas filhas, não eram seus filhos, ele e as suas filhas vieram para montar as portas. A porta do monturo, verso 14, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Verso 15, a porta da fonte foi reparada pelo governador do distrito de Mispá. Verso 16, depois dele, Neemias, filho de
Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, esse é outro Neemias, fez os reparos até defronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos homens poderosos. E assim, você vai ver que eram pessoas do nível da liderança, do nível social elevado, do nível econômico alto, que ele veio, que ele chamou, e eles vieram para montar a porta. Sabe o que é um serviço de montar uma porta? Não é fácil, é um serviço de carpinteiro, para sentar ladrilho, para erguer parede. Isso era no trabalho de reconstrução, que é mais difícil do que a construção. A terceira atitude de Neemias para restaurar a cidade, ele começa a trabalhar nos padrões, ele quer restaurar os padrões da religião. Veja, a religião estava em baixa, e da vida social. Então ele estava vendo o seguinte problema: ora, a liderança estava fraca, tinham ido para o exílio, havia poucos ali, havia governantes, mas de um nível, não no nível nacional, o povo não respeitava muito, por causa da crise política. Então, os israelitas, os judeus começaram a emprestar dinheiros àqueles mais pobres, que tinham ficado do cativeiro. Os que tinham alguma fazenda, começaram a emprestar dinheiro a juros. Ora, o Velho Testamento, a lei permite você emprestar juros, mas aos pagãos, não aos seus irmãos. Então, eles estavam fazendo isso. Então, eles vieram, os que estavam sendo escravizados, acachapados com esse processo econômico, vieram a Neemias e disseram: nós estamos sendo escravos uns dos outros, dos nossos próprios irmãos. Não basta o cativeiro babilônico, nós não somos pagãos, não temos que nos sujeitarmos aos nossos irmãos para sermos escravos deles. Nossas filhas já têm filhas nossas escravas, porque nós estamos sendo colocados sob a mira dos agiotas, da nossa própria gente. Aí ele veio, Neemias reuniu todo mundo, reclamou, eles aqueceram e disseram: não vamos fazer mais isso não, e fizeram um pacto. Neemias também promoveu a leitura da lei, e fez um pacto para guardar a lei. Em época de crise, em busca de avivamento, nós precisamos, sobretudo e principalmente, da letra da palavra, da lei de Deus, a palavra inspirada por Deus, a Bíblia, e somente ela, aquela Bíblia surrada, envelhecida, estudada e reestudada mais de 50 vezes, que você já sabe algumas partes de cor. Essa Bíblia, ela é extremamente necessária para a restauração de uma comunidade que perdeu os seus parâmetros espirituais, como tem acontecido no Brasil. Nós estudamos, nós vimos agora relatos aqui na escola dominical de igrejas que apostataram, igreja grande, uma grande igreja, o seu líder apostatou há alguns anos, e a igreja se dispersou. Felizmente, nem todo mundo se perdeu, mas houve um processo vigoroso de apostasia, desvio da palavra de Deus. Então nós precisamos, para restaurar, para retornar ao ponto inicial, à vontade de Deus, a colocar a igreja do ponto de vista que Deus quer, nós precisamos da palavra de Deus. Só a palavra restaura. Foi a palavra que restaurou na Reforma Protestante. A arma que Martinho Lutero usou foi a Bíblia. O grito dele era a Bíblia. A coragem dele estava porque ele tinha a Bíblia. Ele era respeitado porque ele baseou-se na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, por 3 vezes, ele respondeu, em todas as vezes, ele respondeu clássica e laconicamente: está escrito. Com isto, Satanás se afastava, com isto ele repreendia, com isto ele sabia que não podia ir mais além, com isto ele vencia, com a palavra. É a palavra que você tem que ter na mente, no coração, nos lábios. Por isso é bom decorar a Bíblia, é bom ensinar os filhos a entender a palavra, decorando-a. Tem gente que acha que o processo de decoreba dificulta o entendimento. Nada disso, pelo contrário. No livro de Deuteronômio você vai
você vai ver o mandamento, ensina estas palavras, tu as inculcarás no teu filho. Você só inculca se repetir várias vezes, se fizer uma lavagem, essa lavagem cerebral, os demoníacos não fazem, por que nós não podemos fazer? Não é a palavra de Deus? Se é para fazer lavagem, fazer com a palavra de Deus mesmo. Você tem que fazer algo que a criança não esqueça, que ela fique firmada, que ela fique alicerçada, que aquilo fique cimentado, que ela, passando por onde passar em toda a sua existência, ainda quando for velha, não esquecerá jamais, porque está impregnado. Isso você tem, você pai, você mãe, tem a responsabilidade de colocar no seu filho. É aí que começa muitas vezes o princípio de um avivamento. Às vezes uma palavra colocada numa criança, um conteúdo dentro de uma certa época da sua vida, vai refletir, embora ele passe por meios difíceis e possa até se desviar dos caminhos de Deus, um dia ele volta, sendo filho, como o filho pródigo, ele volta e pode ser o objeto, o instrumento que Deus pode usar numa sociedade escura como a nossa, num momento difícil, para um grande avivamento, porque nele foram pregadas a palavra de Deus. Foi assim que você vê nos grandes homens, como Timóteo, grande pastor, elogiado por Paulo. Ele disse: tu aprendeste as sagradas letras com a tua avó, a tua mãe, a tua avó Lloyd. É assim que a gente prepara para o futuro. Você não pode ver a igreja só do ponto de estar presente, você tem que ver que as coisas vão ficar mais apocalípticas. Então é necessária a palavra de Deus. Neemias, para a reforma, ele colocou a palavra. Lembra que Josias, o rei temente a Deus, que era neto de Manassés, o pior de todos os reis, o que fez mais abominação, o que mais irritou a Deus em toda a história foi Manassés, chegando a sacrificar no fogo ao deus Moloque o seu próprio filho. O neto dele, Josias, com 8 anos, herda o trono de Amon, seu pai, e começa então a governar. No ano 18º, ele começa uma grande reforma. A grande reforma começou com a restauração do templo. No meio dos escombros da sala, diz a Bíblia, no meio onde eles colocavam, num quarto onde colocavam-se os tesouros, guardavam os objetos, acharam sem querer o livro da lei, levaram para o rei ficou impressionado, rasgou as suas vestes. Esse livro tem poder, nós estamos perdidos, agora temos um parâmetro. Então começou a fazer todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. A sociedade se ergueu. Então foi a reforma mais bonita, foi a mais edificante, foi a que mais trouxe benefícios para o povo de Israel no Velho Testamento. Foi a reforma feita pelo rei Josias, que redunda sempre, não é necessariamente um avivamento em essência, mas redunda em avivamento, como essa de Neemias. Então Neemias agora é o homem que tem a lei. Ele fez ler a palavra para todos ouvirem e disse: vamos fazer um pacto, porque algumas coisas temos esquecido, nós temos dia a dia levado com a barriga algumas coisas pequenas, deixado passar. Nós deixamos passar coisas tão insignificantes que pensamos que não são importantes para Deus, mas elas são. Elas são parte de um conteúdo que se forma, até que vai tão minúsculo, mas se juntando tudo, ela forma um conteúdo que vai ser necessariamente exigido por Deus, porque é bíblico. Tudo que é bíblico, tudo que é da palavra, tudo que é inspirado é para o seu povo. Então, quando o povo está frio, é a palavra. Aquece-se uma família com a palavra, uma vida pessoal, individualmente, é aquecida com a palavra de Deus. Ninguém consegue que o Santo Espírito caia como fogo, queima o seu coração, sem entender, sem ler, sem estudar, sem ouvir, sem absorver, sem aquecer, sem buscar a Bíblia como palavra de Deus, sem comer a palavra, como fez o profeta, simbolicamente, Ezequias. Ele diz a Bíblia que ele teve uma revelação, e o anjo punha um rolo onde estava escrito a Bíblia e entregava para ele e dizia: come este rolo, esta palavra, para digerir, para a tua vida mudar. Assim, Neemias também restaurou. No meio de tudo começam a aparecer coisas quando você ler a Bíblia, estuda a Bíblia, quando você está numa igreja onde preza
o estudo da Bíblia, você começa a despertar de coisas que você não sabia. Você chega e diz, eu não sabia que Deus exigia isso, era preciso isso. Mas você não sabia por quê? Porque na igreja que eu estava não ensinava. Mas agora você está numa que ensina, a igreja Betfagé. Então, começou-se a festejar, a descobrir as coisas que Deus fazia para o seu povo e que o povo tinha esquecido. Por exemplo, o povo descobriu que existia um negócio chamado Festa dos Tabernáculos. Eles tinham esquecido, ou nunca tinham ouvido falar, aquela geração provavelmente não tinha ouvido falar, mas agora eles descobriram que, leram lá na lei, que na época da festa dos tabernáculos, os crentes, os judeus, iam buscar ramos, galhos de árvores e faziam cabanas de ramos nos telhados, nos eirados das casas, nas lajes e nos terraços, para festejar durante semanas a festa do tabernáculo. Fizeram isso, que era restaurar aquilo que Deus mais visava no seu povo, que era a cultura. Isso é cultura. Ele restaurou também o sustento dos levitas. Então, quando Neemias chegou, ele viu que os levitas não estavam recebendo como era ordenado por lei receberem. Ele começou então a restaurar isso. Ele proibiu a profanação pelo comércio nos dias de sábado. Então, o sábado começava, o sábado religioso começava ao entardecer da sexta-feira. Então, um dia ele viu que o comércio estava grande, as pessoas entravam sexta-feira à noite, era jumento e cavalo e cargas entrando para venderem peixes, e no outro dia aquele comércio. Aí disse, rapaz, não é sábado, não é o dia do Senhor? Então ele mandou proibir, ele disse aos guardas que fechassem, antes de escurecer, feche as portas da cidade, ninguém entra. Aí ele foi um dia observar, mesmo as portas fechadas, ele observou que alguns estavam vindo para vender, e eles ficavam, já que estava fechada, eles ficavam a noite todinha ali, esperando logo amanhecer, abrir para ele entrar. Então Neemias foi lá e disse, olha, se vocês ficarem aqui a noite toda esperando dessa forma, eu vou ter que entrar no pau com vocês. Foi desse jeito. Vai ter problema. Então vamos partir para a briga. Então foi assim que eles deixaram de fazer aquilo que desagradava a Deus. Mas isso é preciso ter energia, é preciso conhecer a palavra, mas é preciso ter poder de decisão, porque às vezes nós não temos o poder de decisão, às vezes nós não queremos agir, nós não queremos desagradar as pessoas. Ele também legislou com efeito para produzir e concretizar a reforma. Neemias legislou sobre várias causas socio-religiosas. Por exemplo, na área de família, ele percebeu, ele era um homem atencioso, e ele percebeu que algumas crianças estavam falando meio estrangeiro, meio judaico. Então, o meu netinho, que mora no país de Gales, então eu não sei como é que vai ser o sofrimento dele, porque o pai fala espanhol, a mãe português, e o resto dos colegas dele fala inglês. Então só aí tem 3 línguas. Às vezes ele começa uma frase numa língua e termina na outra, passa bem por 3. Então era assim que Neemias viu, e Neemias chamou os pagãos, os homens que tinham aproveitado a crise espiritual em função do cativeiro, que não havia liderança espiritual, e haviam se ajuntado ou casado mesmo, feito aliança de casamento com mulheres pagãs. E ele exigiu que fosse deixado isso. Ele dizia, não está certo, os filhos de vocês estão falando meio estrangeiro, meio pagão e meio judaico. Isso não está certo, a nossa língua é a língua do povo de Deus. Eles consideravam o hebraico a língua santa. Então eu quero que vocês deixem essas mulheres. Que conselho, que imposição, né? Ninguém tem coragem de fazer isso, eu não teria. Mas Neemias disse, vocês vão abandonar essas mulheres pagãs e vocês vão se voltar para Deus. E eles entraram no acordo e deixaram para lá, porque até certo ponto parece que eles tinham começado. Claro, se tivesse muitos filhos, claro que se fosse uma população extensa, era um problema social terrível que Neemias estava criando, mas não foi assim. Então a lógica é que eles deixaram os casamentos mistos e começaram também, legislou sobre a guarda do sábado, como disse. Meus irmãos, o assunto reforma protestante, reforma evangélica, avivamento, é um assunto que deve nos incomodar, é um assunto que deve
está presente na nossa vida no sentido de nós buscarmos o que é que precisamos fazer, de orarmos no sentido de perguntarmos ao Senhor o que é que Ele quer que façamos, onde é que estão os buracos, que Ele nos mostre o que é que está demolido. Então, eu quero fazer a seguinte aplicação: para restaurar a casa de Deus, ou para restaurar a vida pessoal do crente, olha para você, eu estou falando de casa de Deus porque o texto fala da casa que foi reconstruída, a cidade, na verdade, onde morava o povo de Deus. Nós vamos falar de vida pessoal, para restaurar uma vida. Você não pense que está longe de precisar uma restauração. Nós pensamos que estamos bem. Não, nós estamos bem, porque nós estamos indo à igreja, nós estamos frequentando, nós estamos matriculados, nós somos batizados, nós somos matriculados no rol de dízimo, nós somos fiéis nisso, nós frequentamos a igreja regularmente. Mas o fato de ter tudo isso não quer dizer que a sua fé está segura, não quer dizer que o conteúdo teológico que você admite é saudável, não quer dizer. Pode não ser. Como é que eu sei? Você tem que se voltar para a palavra de Deus, você tem que se voltar para a Bíblia, você tem que começar a consumir a Bíblia de um modo como nunca você fez, de um modo nunca visto. Então você precisa de 3 coisas para restaurar, para começar um processo de restauração da sua casa, do seu tabernáculo. Se um dia esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa eterna nos céus, feita não por mãos humanas, disse Paulo. Mas você tem um tabernáculo, você tem um templo, você tem um santuário que você precisa zelar por ele. Em primeiro lugar, você precisa se preocupar com o estado da sua casa, seu estado espiritual. É preciso uma dose de preocupação. Não se pode levar a vida espiritual da maneira legal, tremenda, porque está muito lá em cima, está tudo ok, nada negativo, não pode pensar para baixo, o crente tem que pensar só nas nuvens. Não é assim, a gente sabe que não é. Você tem que se preocupar, e a primeira preocupação de Neemias, a primeira coisa que Neemias teve quando soube, ele disse: como vai a terra dos meus pais? A seu irmão perguntou ao seu irmão Anani. Ele disse: vai assim, tem essas falhas. Então ele começou a se preocupar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 11, 28 e 29, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, essa preocupação, falta-nos um pouco, às vezes, a gente parar para contemplar a nossa própria espiritualidade e medi-la. Tem uma parte na Bíblia, tem algumas partes em que Deus manda um anjo medir. Ezequiel 48, por aí, ele está no templo, que é o modelo dado por Deus. Então ele diz que o homem vestido de linho tem uma trena, uma vara, uma cana de medir. Ele é mandado medir, mede tudo, mede as janelas, as portas, mede o assoalho, mede até a soleira das portas, mede. Por que medir? Por que Deus quer medir essas coisas? Porque Deus, a palavra de Deus é um parâmetro, é uma medida. Se saiu fora daquela medida, diminuiu. Quando era criança, eu me lembro que se as pessoas vendiam fazenda no metro, né? Aquele metro, assim, media e tal, e cortava lá e dobrava para fazer uma roupa. Então, às vezes se perguntava: esse metro aí ainda está no tamanho oficial mesmo? Será que não diminuiu? Então, às vezes, nós precisamos perguntar se a nossa medida está de acordo com a medida de Deus. Ezequiel é mandado medir, mede o templo, as janelas, o chão, mede as portas, mede com o côvado, se eu não me engano está lá escrito, o côvado e mais 4 dedos, uma coisa assim,
Porque aquelas alturas, me parece, a impressão que se tem é que eles haviam diminuído. Com o tempo, com a tradição, com a história, com tanto desenvolvimento, com tanta coisa, você chega uma hora que você vai notar que as medidas não são mais iguais. Diminuíram em função do comércio, em função da competitividade, em função das pessoas, da cabeça desonesta das pessoas. Então é preciso nos preocuparmos e saber se está tudo no lugar. E saber se é tudo como Deus quer mesmo. Saber se nós adoramos a Deus como Ele gosta. Nós estamos fazendo aquilo para Deus e Ele está aprovando isso que nós estamos fazendo em nome dEle. A palavra dEle diz o quê? Porque às vezes nós nos largamos a estudar, aí nós nos enfiamos sobre a tradição protestante e esquecemos a palavra. Você tem que ter uma preocupação com o estado da igreja, com o seu estado. Se você se preocupa consigo mesmo, você vai olhar quais as medidas de Deus estão precisando ser revistas. Que tipo de medida, que tipo de atitude, que tipo de conceito foi colocado pela mídia evangélica e que está transformando você numa nova pessoa muito paulatinamente, muito vagarosamente, muito processualmente, a ponto de você não perceber que você já é outra pessoa aos olhos de quem lhe viu há 20 anos. Às vezes não percebemos, mas alguém nos chega e diz: você não é mais o mesmo, as suas roupas não são mais a mesma, o modo de agir, seu falar, não... é tanto palavrão no Facebook, dito por crente, é tanta coisa inédita, é tanta novidade, é tanta dificuldade de você entender, é crente ou é pagão? E como diz isso? Por quê? Não, mas eu só postei, mas você disse, postando. É tanto do costume diferenciado do de antes, é tanta inovação, que você precisa se preocupar com o seu estado constantemente, e se revirar, e fazer uma introspecção, uma endoscopia espiritual, colocar uma câmera na sua alma, para saber quais as janelas estão abertas, fechadas, do mesmo tamanho, que tipo de portas você abre, para quê? Na sua vida pessoal. Nós precisamos disso. Eu sei porque eu preciso disso sempre. Nós precisamos nos encontrar com nós mesmos. Precisamos nos averiguar. E segundo, para restaurar a nossa casa, nós precisamos de uma agenda vigorosa, firme de oração pelo estado espiritual da nossa vida ou da nossa igreja. Nós não podemos mudar nada se não formos homens e mulheres que pratiquem, que exercitem, que gostem de orar. Nós precisamos orar. E oração não é a oração de pedir somente, é a oração de buscar a Deus. Tem um versículo da Bíblia que Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Interessante que eu estava ouvindo um pastor muito famoso dizer o seguinte: lá não está escrito teu Pai que te ouve em secreto, está escrito teu Pai que te vê em secreto. Porque você orar não é necessariamente você falar meia hora e dizer: pronto, acabei. Deus te vê, Deus está ali para te ver, não está necessariamente só ouvindo. Às vezes você ajoelha para orar e não diz nenhuma palavra, porque é o seu coração que está sendo visto por Deus, sem que você diga. Às vezes o falar contamina, o falar atrapalha, o falar aumenta, o falar deturpa, o falar não diz o que o coração sente, porque ele é uma distância daqui para cá, há uma distância, entendeu? Você precisa se ajoelhar e mentalizar-se e enfiar o seu coração ao avesso, tirar o avesso, e às vezes não é preciso necessariamente falar, talvez chorar. Nós perdemos a capacidade de chorar. Livro de Ezequiel, capítulo 9, a visão que ele tem, ele diz: eu ouvi
que havia 6 homens entraram, 6 homens foram mandados exterminar o povo de Deus. Ele está no cativeiro, Ezequiel profetizando, mas o povo havia pecado contra Deus. Então ele diz, no meio desses 6 homens havia um que vestia linho e tinha um estojo de escritor à cintura. Se fosse hoje seria um pincel atômico. E a ordem que aquele homem que veste linho e tem um estojo de escritor à cintura recebe é a seguinte: no meio daqueles 6 que tinham armas destruidoras na mão. A imagem que dá lá é o Exterminador do Futuro, é a imagem que tem. Pode não dizer, mas é a imagem, né? Os homens tinham armas poderosíssimas, está lá. Então ele disse ao homem que tinha um estojo de escritor, tu vais na frente, passa pelo meio da cidade, do meu povo, o povo de Deus, e marca a testa dos homens e das mulheres que ainda gemem e suspiram por causa de todas as abominações cometidas no meio do meu povo. Marca a testa dos homens, daqueles que gemem, que são capazes de sofrer, que são capazes de derramar lágrimas. A gente perdeu essa dimensão. A gente está almoçando aqui e o jornalista está mostrando o cara esfaqueando o outro, cortando em pedaços, tirando o braço. Isso é ponto normal, é onde é. E você não sente nada, porque aprendeu a ficar insensível, aprendeu a não chorar, com tanta maldade, com tanta violência, com tanta dificuldade. Assim, os pecados, os problemas da igreja, a igreja ficou num estágio de alienação em relação à palavra de Deus, mas a gente às vezes não nota e nem é capaz de chorar. A cidade que nós moramos é a 7ª mais violenta no ranking de violência mundial. Quem é que chora por isso? Todos os dias eu acordo, quando eu acordo, após acordar, eu abro a janela e faço uma oração pela cidade. Ela dá para o lado norte da cidade. Eu oro todos os dias para Deus mandar avivamento, mas eu não lembro de ter derramado nenhuma lágrima, nenhum dia. Porque eu não paro, não demoro muito, porque é rápido, porque aquela oração, afinal de contas, é um momento muito, não posso esticar, porque eu tenho outra coisa para fazer, eu não quero me demorar, eu não quero me ajoelhar, eu não quero gastar tempo, não quero fazer aquilo que, na verdade, perdemos. As conversões há 30, 40 anos eram comuns quando havia pessoas que se desmanchavam em choro vindo ao altar, dizendo, eu quero me entregar a Jesus. Faz quanto tempo que você não vê uma dessas? Nós precisamos aprender a chorar, a gemer pelas abominações que são praticadas no meio da comunidade de Deus. Ele disse, marca a testa daqueles que suspiram e mata todo mundo. O restante pode matar. Está lá escrito, não sei o que eu estou dizendo. Se você não tiver uma agenda que inclua oração, você não pode mudar nada na sua vida pessoal, nem familiar, nem na sua igreja, nem na sua nação, muito menos. Você pode pedir, quando você tem a oração como propósito firme. Isaías 62, 6, e Jerusalém, sobre teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não descanseis. Verso 7, e não lhe deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Nós precisamos orar até Deus responder. Nós precisamos orar além do programa das semanas que a gente estipulou. Nós precisamos perseverar na oração. Daniel orou além dos 21 dias. Se tivesse parado antes, não tinha recebido o que ele recebeu. Nós precisamos aprender a chorar e precisamos nos contentar, nos alegrar com a nossa vida de oração. Terceiro e último, nós precisamos ter um programa em que nós trabalhemos, ou seja, exercitemos, façamos algo prático em função da restauração da nossa vida interior. Prática, assim como Neemias colocou todo mundo para trabalhar. Essa família desse sumo sacerdote com as suas filhas vai montar as portas
Essas 3 portas com os ferrolhos de todo mundo. Essa outra família vai fazer isso. Essa outra família, o outro governador vai fazer. Então, toda a igreja, todo o povo de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida individual, nós temos que meter a mão naquilo que é sujo muitas vezes, sujeito a nos ferir com caco de vidro, sujeito a nos sujar, sujeito a ficar cheirando mal para tirar aquilo que é dejeto, aquilo que é escombro, aquilo que não agrada a Deus. Então disse, capítulo 2, verso 17, disse eu, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. O trabalho que você faz para você mesmo, para a sua vida ser edificada, inclui, não necessariamente físico, mas exige uma certa dose de submissão, coisa que está quase que ficando rara no meio evangélico. Sem submissão, se você não é submisso à autoridade imediata, ao seu pai, não vai ser submisso ao pastor, nem ao Espírito Santo, nem a ninguém mais. Uma coisa puxa a outra. Se você não é uma pessoa humilde, capaz de aguentar uma dosagem, uma rebolada, aquela que manda assim, se você não tem coragem de receber assim um sermão do monte na cara, dá outra face que você não apanhou ainda para você apanhar de novo. É assim que o sermão do monte fala. Tem coragem de encarar isso na maior? Você precisa aquecer, buscar ao Senhor vida de humildade, dizer eu quero chegar perto desse nível, eu quero estar pronto para, se precisar, dar outra face. Deus te abençoe. Deus te abençoe.